O Saber Direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso aborda o processo de execução, o cumprimento de sentença, penhora, alienação e muito mais. As aulas são com o professor Luiz Alerrara. Salve, salve, queridos alunos! Estamos de volta com a nossa terceira aula e vamos falar agora sobre execução de títulos extrajudiciais. Nas duas aulas passadas, nós vimos a teoria geral da execução e falamos um pouquinho sobre ela, sobre os princípios. Vimos na segunda aula o cumprimento de sentença que se dá quando eu tenho um título executivo judicial, conforme previsto ali no 515. E agora nós vamos falar especificamente da execução dos títulos extrajudiciais. Esses títulos estão previstos lá no 784 do Código de Processo Civil. Aliás, o Código separou, inclusive, um livro inteiro. O livro 2 da parte especial trata especificamente da execução de título extrajudicial. Falamos um pouquinho dele antes, porque a gente viu que o cumprimento de sentença, por ter uma regulamentação bem pequenininha, ele vai se utilizar de forma subsidiária lá da regulamentação prevista entre o 771 e o 925 do Código de Processo Civil. Uma vez que a gente fala de execução, então, de título extrajudicial, eu não tenho uma prévia decisão judicial. Eu tenho ali um título que a lei conferiu força. O legislador separou alguns títulos importantes, alguns títulos que ele julga ser importantes e conferiu força executória a esses títulos. Qual que é a vantagem de eu partir direto para a execução do título extrajudicial e não precisar da fase de conhecimento? A grande vantagem é a economia de tempo, é a celeridade e a economia processual. A parte do processo de conhecimento é grande, é cansativa, eu tenho a possibilidade de ter uma parte probatória muito grande e isso acaba demorando um pouquinho o tempo que eu tenho para executar o meu título. Uma vez que eu posso direto pular essa fase e entrar direto na execução, é uma vantagem muito grande. Esses títulos, porém, precisam de 3 requisitos mínimos e básicos. Quais são? Que o título seja certo, líquido e exigível. O que é isso? O título certo é aquele que a obrigação se encontra estampada. Eu sei qual obrigação eu tenho ali. Um exemplo é a obrigação de pagar. Então, o meu título está certo quando eu sei a obrigação. Pagar, entregar um carro, fazer determinada obra. Assim eu descubro se meu título está certo ou não. O segundo passo é o título líquido. O que é essa liquidação do título? Preciso ter a quantia, preciso ter ali expresso no meu título quanto eu devo. Se é dinheiro, quanto de dinheiro. Se é um carro, quantos carros têm que ser entregues. Normalmente a gente vê que a execução se dá com valores, em pecúnia. Então o mais importante aqui, grande parte das vezes, é a liquidação em valores. Por fim, a gente precisa da exigibilidade, que o meu título seja exigível. A gente viu, os alunos quando passam lá pelo direito civil, tratam de fatos e negócios jurídicos, lá é visto a escada pontiana, onde eu tenho o degrauzinho da eficácia. Dentro desse degrau da eficácia, eu tenho encargo ou modo, condição e termo. Me interessa nesse momento condição ou termo. Condição é um evento futuro e incerto, enquanto o termo é um evento futuro e certo. Vamos dar um exemplo para facilitar? Na condição, o pai fala para a filha assim: minha filha, quando passar no vestibular, eu lhe dou um carro. Não sei se a menina vai passar ou não no vestibular, mas por isso que é futuro e incerto. Enquanto no termo é um evento futuro e certo. Na maioria das vezes vai se dar com uma data de vencimento. Determinado título vence no dia 10 de outubro. É um termo futuro e com data certa. Uma vez implementada tanto essa condição quanto implementado o termo, será possível agora eu cobrar, eu executar aquele título. Antes dessa implementação, infelizmente, não é possível em virtude da falta de exigibilidade daquele título.
Vamos dar uma olhadinha na lista desses títulos executivos extrajudiciais, que é super importante a gente ler, porque é um rol extenso, um rol que não é taxativo, mas é um rol extenso e que a gente precisa se atentar a alguns títulos. Então, são títulos executivos extrajudiciais: a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Esses títulos, quem estudou empresarial, viu lá em direito cambiário. Esses títulos são títulos executivos extrajudiciais. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. 3. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Aqui é importante a gente ressalvar o seguinte: esses títulos são extrajudiciais porque não foram homologados por juízo nenhum. A ressalva é, lá no 515, nós temos a homologação de acordo tanto extra quanto judicial. Não confundir essas duas coisas. Se tiver homologação pelo juiz, é título judicial do 515. Se não houver a homologação pelo juiz, como no caso aqui, eu tenho um título executivo extrajudicial. O 5, então, contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. 6. O contrato de seguro de vida em caso de morte. 7. O crédito decorrente de foro e laudêmio. 8. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Aqui nós temos uma outra ressalva importante. Nós vimos um pouquinho acima no 784, inciso 3º, que o documento particular, desde que assinado por duas testemunhas, ele vai ganhar a força de um título executivo extrajudicial. Ocorre que quando esse contrato for assinado e tiver como objeto ali de regulamentação locação, resta dispensado a presença das duas testemunhas. E como o examinador sabe que o aluno, às vezes, cai nessa pegadinha, é comum a gente encontrar em algumas provas de concurso. O 9, certidão de dívida ativa da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Aqui temos uma ressalva também. Esse título é específico para a execução fiscal, coisa que não abordaremos aqui, pois é uma matéria que trata muito mais do direito tributário do que do processual civil. Lembrando uma coisa, o direito tributário beberá da nossa fonte aqui, virá o processo civil para regulamentar o que tiver em falta lá no direito tributário. 10. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. O 11. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Outra ressalva, vamos prestar bastante atenção aqui pelo seguinte: nós temos os emolumentos previstos também no título executivo judicial do 515. E aqui, olha professor, então qual dos dois que eu vou me utilizar? Do cumprimento de sentença ou da execução de título extrajudicial? Se aquele emolumento cartorário for homologado pelo juiz, ele vira título executivo judicial. No entanto, se não tiver a homologação, ele vai servir como título executivo extrajudicial, não tem segredo. Homologado pelo juiz, cumprimento de sentença. Não homologado pelo juiz, execução de título extrajudicial. E, por fim, todos os demais títulos, os quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Olha que interessante, o rol não é taxativo. O último inciso ali abre esse rol dizendo que eu posso ter outros títulos previstos na legislação específica. Uma vez que a gente viu, então, os títulos que englobam, os títulos que o legislador deu força e englobam os meus títulos extrajudiciais, é importante a gente falar sobre competência.
quem é o juiz competente para conhecer da execução? O juiz competente para conhecer dessa execução, como regra, é o do domicílio do devedor, tá? Ou então do local de execução daquela obrigação, da praça de pagamento estabelecida. A gente tem aqui um negócio bem interessante que a gente chama de fórum shopping. Por que é fórum shopping? Quem gosta de ir para esse negócio, tem muita opção de loja, não é? Aqui nós também temos várias opções de foros competentes para conhecer da nossa execução. O domicílio do executado, onde a obrigação deva ser cumprida, na praça de pagamento delimitada ali naquele título, e em caso em que eu não encontre de forma alguma o executado, eu poderei inclusive ajuizar no foro competente de domicílio do exequente. Um outro pontinho que nós temos específico é a possibilidade de ajuizar essa execução no local onde os bens se encontram. Ao invés da gente ficar mandando carta precatória para uma outra comarca para pedir uma penhora, às vezes fica mais fácil eu ajuizar a ação de execução de título extra já naquela comarca onde eu sei que tem bens do executado. Quando eu não encontro o executado, eu tenho a possibilidade de chamar para o foro do exequente. Mas quando eu encontro o executado e eu sei que ele tem mais de um domicílio, eu fico à vontade para escolher qualquer um desses domicílios, o que é uma facilidade para o exequente, não é? Um outro ponto específico que é importante da gente falar é a legitimidade. Falamos um pouquinho da legitimidade lá no cumprimento de sentença e vamos falar agora da legitimidade do título extrajudicial. Como regra, nada mais justo de que o exequente ser o credor. Essa é a legitimidade ordinária. Mas nada impede que eu tenha uma legitimidade extraordinária do Ministério Público e também uma legitimidade em sucessão, no caso em que o exequente originário sai do polo ativo e entram os seus sucessores, como já tínhamos visto lá no cumprimento de sentença. No caso de um espólio, os herdeiros, os sucessores. No caso de uma cessão civil de crédito, onde eu tenho um novo credor ali e ele vai se tornar o exequente. No caso também de eu encontrar um devedor com vários domicílios, qualquer um deles servirá como domicílio ali, como foro competente. Muito comum a gente encontrar isso em empresas com várias filiais espalhadas pelo Brasil. Qualquer local em que eu encontre uma filial daquela empresa é um foro competente para conhecer dessa nossa ação. Então, uma vez que a gente viu o foro shopping, é bacana porque eu tenho várias formas e vários locais de executar, me dando um amplo rol ali, uma ampla possibilidade de juízos e foros competentes. Um outro ponto super importante que está super em discussão agora é a possibilidade de inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o SPC e o Serasa. O Código de 2015 trouxe essa inovação legislativa, possibilitando ali que o exequente, a requerimento do exequente, o juiz não pode fazer isso de ofício, previsto ali no 782, parágrafo 3º, que a requerimento do exequente o juiz possa inscrever o nome do executado nesses cadastros, o que, somado à possibilidade de protesto que já havia previsão anterior, é um dos atos e um dos meios coercitivos, forma de eu obrigar, de eu coagir aquele executado a me pagar, restringindo o crédito dele. Porém, não posso fazer isso de uma forma indiscriminada. Uma vez que já garantida a execução, ou uma vez que eu já tenho ali uma penhora suficiente, ou foi pago aquele cumprimento, é dever do exequente requerer a baixa dessa inscrição, sob pena, inclusive, daquela inscrição ter sido indevida e gerar um dano moral para depois ter que arcar com isso. Nessa mesma seara, nós temos a novidade do 139, onde alguns juízes têm deferido o bloqueio da carteira de motorista, o bloqueio do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito. Efetivamente, não resolverá o problema do exequente, mas são atos coercitivos que restringirão a circulação entre países, por exemplo, ou restringirá a pessoa de utilizar o seu carro para se deslocar. E no caso do cartão de crédito, eu restringo um pouquinho o crédito dele ali também,
para que forçar aquele devedor, aquele executado, a arcar com os prejuízos, a arcar com a obrigação que está discriminada naquele título. Lembrando que essa possibilidade está prevista tanto para a utilização no cumprimento de sentença, quanto para a utilização nos títulos executivos extrajudiciais. Um outro ponto super interessante, a gente até viu em uma questão passada. O 784, parágrafo 2º, traz expressamente para a gente a desnecessidade. Eu não preciso de homologar aquele título executivo extrajudicial feito no exterior. Diferente daquela decisão estrangeira feita pelo judiciário daquele país estrangeiro. Na decisão prevista lá no 515, essa eu preciso homologar. O título executivo extrajudicial, contudo, fica dispensada essa homologação e é um ponto extremamente utilizado, por conta dessa diferença, pelos nossos examinadores. Vamos dar uma olhadinha na nossa primeira questão? Assinale a alternativa incorreta. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado, que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. E, se for o caso, certidão negativa de ônus. A gente viu na letra A, e em outras questões, inclusive, que a gente pode fazer tudo isso sem problema nenhum, a questão está plenamente correta. Não é essa a alternativa que a gente busca. Letra B. A execução pode ser promovida contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Nessa questão aqui, óbvio que eu deverei colocar o responsável por determinado bem que foi utilizado como garantia daquele título, garantia daquela obrigação, ele tem o direito à ampla defesa e contraditório, então nada mais justo que ele participe também da execução, uma vez que ele corre o risco de perder aquele bem dado em garantia. Letra C. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Falamos um pouquinho também dessa multa quando vimos o cumprimento de sentença da obrigação de fazer e não fazer. Essa multa tem um nome, astreintes, e não há sempre há possibilidade, tanto do juiz de ofício quanto a requerimento do exequente, o juiz determinar essa multa para coagir o executado a cumprir a sua obrigação. E letra D, a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou da prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida em autos apartados. E a última e a errada, é essa que a gente busca. Nós vamos ver, já vimos lá o 774, que fala sobre conduta atentatória, e vamos ver um pouquinho aqui sobre a fraude à execução, que é a primeira das condutas atentatórias à dignidade da justiça, e a gente viu lá que pode ser feita uma multa de até 20% do valor do débito, e essa multa será executada nos próprios autos. Eu não tenho a necessidade de autos apartados para executá-la. Então, a nossa resposta que a gente deseja, mas é a incorreta, é a letra D. Falando um pouquinho sobre fraude à execução, então, é importante a gente ler o conteúdo do 792, onde ele descreve os atos, as condutas que são caracterizadas como fraude à execução. Vamos lá? A fraude à execução, então, é a alienação ou a oneração de algum bem quando pender a ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória. 2. Pendente a execução e devidamente averbado ali, a pessoa vende aquele bem onde eu tenho averbado a certidão premonitória prevista no 828. 3. Hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial. Nesses 3 primeiros incisos, a gente tem uma peculiaridade. Eu preciso, para alegar a fraude à execução, eu preciso que esteja averbado no registro do bem
No caso de um imóvel, então, por exemplo, na matrícula dele ali no cartório de registro, aquela execução, informando, dando publicidade aos terceiros. Se aquele terceiro que adquiriu aquele bem em fraude de execução viu aquilo no registro e mesmo assim assumiu o risco de comprar aquele bem ali em discussão, ele corre o risco da evicção, de perder aquele bem em detrimento da execução ali em favor daquele exequente que está buscando aquele débito. Porém, o último inciso ali, o inciso 4º, ele fala o seguinte: ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. O que é importante aqui? Fica dispensado a averbação daquela certidão premonitória dito agora há pouco. Nesse caso aqui, eu não tenho a necessidade de registrar aquela certidão premonitória, eu fico dispensado. Então, uma vez ciente de que aquele comprador que deve se resguardar buscando, por exemplo, certidões de débitos, certidões de feitos ajuizados, uma vez que ele viu que está limpinho, maravilha, ele pode comprar à vontade aquele bem sem nenhum risco. Todavia, se ele percebe que existe ali uma execução, mesmo que não registrada na matrícula do bem, ele tem que se atentar para essas certidões. Encontrado uma execução, o ideal é que não compre, porque existe sempre um risco de tomar aquele bem um pouco mais adiante. Maravilha? Vamos seguir um pouquinho então, falando sobre a nulidade da execução. O que é que nós vamos falar aqui? Como regra, a gente segue os requisitozinhos lá do processo de conhecimento, temos que ter a qualificação das partes, igual a gente encontra ali no 319 e 320, aqueles requisitos que vimos aqui da certeza, liquidez e exigibilidade. Porém, se faltar qualquer um desses requisitos, a nossa execução poderá ser nula. Primeiro motivo, então, de nulidade, a falta de certeza, liquidez ou exigibilidade. O segundo motivo que nós temos é ocorrer a execução antes da implementação da condição ou termo. Antes de ocorrer a implementação de condição ou termo, esse título não é exigível, o que torna a minha execução nula de pleno direito. Lembrando que falamos aqui de nulidade absoluta, aquela nulidade que pode ser conhecida pelo juiz de ofício ou a requerimento do executado. Vamos dar uma olhadinha numa segunda questão para comentar e partimos agora para a execução dos títulos em espécie. Relativamente à execução contra a fazenda pública, marque a alternativa incorreta. Só uma breve explicação aqui. Igual no cumprimento de sentença, aqui a gente tem um procedimento de execução de título extrajudicial com vários procedimentos menores. Um deles é o procedimento de execução contra a fazenda pública. Aqui nós estamos falando de execução de pagar. A obrigação é de pagar. E quem deverá pagar? A fazenda pública. O que a gente precisa se atentar é que a fazenda pública aqui é executada, não é a autora. Quando a fazenda pública é autora, via de regra, a gente vai lá para a execução fiscal, tema que nós não vamos abordar aqui, vez que é de direito tributário. Vamos às alternativas? A fazenda pública será citada para pagar o débito em 15 dias. Olha, achamos logo de cara a nossa alternativa incorreta. A fazenda pública será citada, lembrando uma coisa, no cumprimento de sentença, como regra a gente falava de intimação, porque tivemos um prévio processo de conhecimento. Aqui nós estamos falando de título executivo extrajudicial, é uma ação nova, inteirinha nova, com citação. Porém, a fazenda pública será citada para apresentar a sua defesa ali, os embargos à execução num prazo de 30 dias e não de 15. O prazo comum das demais pessoas, como regra, é o de 15 dias, mas a fazenda pública é citada aqui no caso não para pagar, como normalmente acontece, mas sim para impugnar, para embargar essa execução no prazo de 30 dias. Letra B. Não opostos embargos ou transitada em julgada a decisão que os rejeitar,
expedir-se-á precatório ou RPV, requisição de pequeno valor, nos termos do artigo 100 da Constituição da República. Maravilha! Se a Fazenda Pública não opor embargos, ou então esses embargos forem julgados improcedentes, a Fazenda Pública não paga direto, não paga espontaneamente. Ela precisa da expedição ou do precatório ou da requisição de pequeno valor. Lembrando que a nossa requisição de pequeno valor federal fica limitada a 60 salários mínimos. Então, a letra B está certinha. Letra C. Nos embargos, poderá ser alegada qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Olha que interessante, vamos adiantar um pouquinho a matéria aqui. Nós teremos uma aula, que é a próxima aula, falando sobre as defesas do executado. Nessa aula que falaremos sobre a defesa do executado, nós vamos ver que na impugnação, o cumprimento de sentença é a impugnação ao cumprimento de sentença. Na execução, são os embargos à execução. Lá no 525, parágrafo 1º, ele trata sobre as matérias passíveis de defesa ali na minha impugnação, que são restritas. Por quê? Porque eu já tenho eu tenho ali um prévio processo de conhecimento, onde eu tive uma ampla dilação probatória. Uma vez transitada em julgado aquela decisão, eu não vou poder ficar rediscutindo na fase de cumprimento temas já abordados ali na fase de conhecimento. Então, a matéria de defesa da impugnação é restrita, é pequenininha. Enquanto aqui na execução, lembra que quem deu poder a esse título foi o legislador? Lembra que eu não tenho prévio processo de conhecimento? Como eu não tenho esse prévio processo de conhecimento, é justo que possa alegar uma matéria de defesa muito mais ampla, alegando qualquer vício que ele encontre ali. Letra D. Aplica-se no que couber as disposições atinentes ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Também está perfeito. A gente fica nesse jogo, né? Vimos a previsão ali, que é pequenininha, do cumprimento de sentença, do 513 ao 538, e uma grande parte prevista no 771 ao 925. Porém, na execução contra a Fazenda Pública, resta expressa a possibilidade de eu buscar aquela regulamentação lá no cumprimento de sentença. Então, o gabarito nosso é a letra A. Uma vez que nós vimos, então, até uma pergunta adiantando a matéria, já falando sobre a execução contra a Fazenda Pública, vamos passar às execuções em espécie. Essas execuções se dão com um procedimento, a base é a mesma, o processo de execução, mas o legislador teve o cuidado de listar um procedimento para cada tipozinho ali de título executivo extrajudicial, para cada tipo de obrigação inserida nesse título. A primeira delas que nós vamos ver é a entrega de coisa certa, uma obrigação do direito civil, conforme visto lá nas obrigações, no direito das obrigações do direito civil, e a obrigação aqui é de entrega de coisa certa. Uma vez que o exequente apresenta o título e requer aquela coisa ali indicada naquele título, cabe ao magistrado dar prazo para cumprimento espontâneo daquilo, só que caso o executado não cumpra espontaneamente, ele vai expedir um mandado de busca e apreensão de coisas móveis ou pessoas, no caso de uma busca e apreensão de um menor, por exemplo, e também de imissão na posse no caso de bens imóveis. Aqui, voltamos a falar das astreintes. Essas astreintes é uma multa colocada pelo juiz ali de ofício ou a requerimento da parte para dar efetividade àquela obrigação de entregar. Sem a multa, não teria nada coagindo, nada forçando a entrega daquele bem, o que atrasaria muito mais a nossa execução. Lembrando que a gente trabalha na execução sempre com coerção e expropriação. Se o executado entrega aquele bem no prazo combinado, o juiz lavra o termo de entrega e, se for somente aquilo, a execução acaba. O juiz vai extinguir a execução.
Contudo, se eu tiver ali ainda multas, atualizações monetárias, prejuízos a serem ressarcidos, a execução seguirá agora com o caráter de execução pecuniária e não de entrega de coisa certa, conforme previsto lá no 806. Um ponto importante que nós temos aqui é que nós vimos no cumprimento de sentença que lá a alegação de certas benfeitorias deve ser feito na fase de conhecimento, lá atrás, sendo impossibilitado de se alegar já na fase de cumprimento de sentença, salvo se aquela benfeitoria que se quer reter for superveniente à sentença. Aqui, nós não temos a fase prévia de processo de conhecimento, possibilitando, então, a alegação dessas benfeitorias feitas e o ressarcimento desses valores. Havendo, então, essas benfeitorias indenizáveis ao executado ou, então, a um terceiro, cumpra esse executado ou esse terceiro proceder a uma liquidação prévia daquelas obrigações. Uma vez que está líquido, lembra que eu preciso liquidar. Eu não sei quanto que ele gastou naquelas benfeitorias. Eu liquido aquelas obrigações, apuro o quantum de beatur, ali, o quanto que custou aquelas benfeitorias alegadas, e havendo saldo ali, esses saldos podem até ser compensados, havendo saldo, o exequente poderá depositar em uma conta judicial vinculada ao processo o valor daquelas benfeitorias. Se aquelas benfeitorias ficarem em benefício do exequente, ele deposita ali e segue com a sua execução sem problema nenhum. Lá no processo de conhecimento, nós não falamos de obrigação de entregar coisa incerta. Por quê? Nada mais óbvio do que eu tenho uma sentença prévia e aquela coisa foi determinada durante o processo de conhecimento. Aqui, lembrando que eu não tenho esse processo prévio, então eu posso entregar uma coisa incerta. Tenho que pensar em duas situações. Eu tenho que pensar na situação em que fica a cargo do exequente escolher aquela determinada obrigação, aquele determinado bem, e nesses casos o exequente deve valer do seu direito no momento da apresentação da petição inicial, ou poderá escolher, deixar a cargo do executado escolher aquilo. Se ficar a cargo do executado, o executado, na primeira possibilidade de manifestação, já deverá indicar aquele bem escolhido. Caso não seja, então, não agrade aquela indicação feita tanto pelo exequente quanto pelo executado, é possibilitado a eles impugnar aquela escolha no prazo que nós temos de 15 dias. Feita aquela escolha, feita a impugnação, o juiz, se tiver condições de pronto, poderá decidir, ou se não conseguir, ele poderá inclusive requerer a escolha de um perito de confiança dele, do juízo, para analisar se aquela escolha feita condiz com a obrigação acertada no meu título extrajudicial. Lembrando que na execução de entrega de coisa certa e incerta, eu vou me utilizar da obrigação do que está previsto na obrigação de fazer e não fazer do Código de forma subsidiária. Passemos então a falar sobre a obrigação de fazer e não fazer. Já tínhamos visto um pouquinho dessa obrigação lá no processo, na parte de cumprimento de sentença. Vimos que é possível o arbitramento de ofício ou a requerimento da parte das astreintes, e essas astreintes poderão ser revistas pelo juiz, caso ele entenda que se tornaram muito baixas, o valor da multa arbitrado é muito baixo e acaba não compelindo o executado a cumprir sua obrigação, no caso em que ele acredite que a multa está excessiva e às vezes até ultrapassando o valor da obrigação, o que não tem certa lógica. A multa, como regra, não pode ultrapassar esse valor, porque a obrigação é a obrigação principal e a multa é um mero acessório. Também poderemos, o magistrado de ofício ou a requerimento poderá, inclusive, extinguir a multa, tendo visto que não está cumprindo com o seu papel, está sendo inócua aquela multa ali e somente aumentando um débito e não está compelindo aquele executado a cumprir com a sua obrigação. Aqui, o nosso procedimento é o seguinte:
O juiz, recebendo a minha petição inicial e estando de acordo com ela, determina a citação do executado. Uma vez citado aquele executado, ele estabelece um prazo para cumprimento, desde que esse prazo já não esteja previsto no próprio título. Extrapolado esse prazo, o juiz já começa a multa, a obrigar ali, utilizar os meios que nós temos de obrigar aquilo a ser cumprido. Dentre eles, a gente viu o protesto, a inscrição do nome do devedor ali, daquele executado, no Serasa e no SPC, sem problema nenhum. Se o executado cumprir aquela nossa obrigação, segue o procedimento só com os valores remanescentes, eventuais multas, juros e correções monetárias. Se não houver nada mais a ser executado, o juiz vai extinguir a minha execução de acordo com 924, dando plena quitação ao executado e cabendo a ele somente ao final ali arcar com os honorários advocatícios de sucumbência e também com as custas processuais. Falando ainda sobre a obrigação de fazer e não fazer, tenho a possibilidade de requerer ali a conversão daquela obrigação, caso não seja cumprida, em uma obrigação pecuniária. Vamos lembrar um pouquinho disso? A obrigação de fazer e não fazer, a ideia é o cumprimento da tutela específica. A ideia é que o judiciário consiga exatamente aquela obrigação prevista no título. Porém, em alguns casos não é possível aquela tutela específica. Nesses casos, eu tenho uma segunda tentativa, que é o resultado prático equivalente. Apesar de não conseguir exatamente aquela obrigação, eu vou buscar uma obrigação similar, uma obrigação parecida. Vamos a um exemplo? Olha, contratei determinada pessoa para construir a minha casa e estou executando o contrato, não pedindo a sua rescisão e a conversão em pecúnia, mas pedindo que aquela pessoa, aquele empreiteiro contratado, cumpra com a sua obrigação trazida ali naquele contrato, naquele título. Caso não seja possível o próprio empreiteiro cumprir com essa obrigação, nós temos a chance de requerer que se busque uma nova pessoa, um terceiro, que cumprirá com aquela mesma obrigação. É óbvio que se for buscar um terceiro para cumprir isso, as custas, o valor que será pago a esse terceiro será a cargo do executado e não do exequente, que já cumpriu com o pagamento do executado lá atrás. Mais uma vez, impossibilitado a tutela específica, o resultado prático equivalente, passamos então à conversão daquela obrigação de fazer e não fazer em uma obrigação de pagar quantia certa, uma obrigação pecuniária. Será feito nos próprios autos, no mesmo processo. Eu terei que apurar ali os prejuízos, apurar o valor daquela obrigação de fazer e não fazer, transformando em pecúnia, e sigo com o mesmo trâmite das obrigações de pagar quantia certa que nós já vimos. Tranquilo? Vamos falar agora da obrigação de pagar quantia certa. Essa é a que a gente mais vê, é a mais comum de todas. Junto aqui, nós falaremos um pouquinho do procedimento da execução. Esse procedimento funciona da seguinte forma: cumpro os requisitos da minha petição inicial, ajuízo a minha execução no foro competente, o juiz recebe aquela petição, é feita uma distribuição aleatória, né? O juiz recebe aquela petição, analisa os requisitos mínimos de admissibilidade, se faltar algum deles, ele manda emendar, se estiverem todos ok, segue com a minha execução e a citação do executado. O executado, como regra, terá 3 dias para pagar. Se não, eu já começo com os meus atos de penhora, expropriação, multa, inserção do nome no cadastro de inadimplentes, eu já posso efetivamente começar a execução. Lembrando que esses 3 dias são úteis por força do 219 e lembrando também que esses 3 dias não são da juntada do mandado aos autos, e sim da efetiva citação. Muito comum cair em provas de concurso essa pegadinha, dizendo que o prazo para pagamento começa já da juntada do mandado nos autos. Não, começa da citação. Se eu sou citado hoje,
e amanhã é um dia útil, automaticamente amanhã começa o meu prazo. Passado esses 3 dias úteis, o exequente poderá requerer todos os atos coercitivos e expropriatórios ali já previstos. Penhora de Bacenjude, Renajude, que é o convênio que nós temos do Detran com o Judiciário. Aqui em Brasília nós temos o IRDF, que é o Registro de Imóveis do Distrito Federal eletrônico, onde o juiz tem a possibilidade de acessar e verificar se existe algum bem em nome de propriedade do executado. Poderemos, inclusive, já pedir ali a penhora de veículos, de bens, de valores em contas. Então, passados esses 3 dias, sigo já com a minha execução bonitinho. Uma ressalva é, passado 3 dias, eu tenho o prazo de 15 da juntada do mandado aos autos para apresentar os meus embargos à execução. Isso é uma coisa importante. Apesar do prazo de pagamento se contar da efetiva citação, o prazo de defesa, que são os embargos de execução, veremos um pouquinho adiante, totalmente diferente daquela contestação que nós estamos acostumados do processo de conhecimento. Esse prazo será da juntada do mandado aos autos em 15 dias úteis. 3 dias úteis para pagar da citação, 15 dias úteis para embargar contados da juntada do mandado aos autos. O pagando aquele débito é a mesma dinâmica. O processo é extinto, não pagando o débito, o processo vai perdurando e vira meio que uma busca de gato e rato. O exequente buscando bens do executado e o executado ali ou se mantendo inerte ou, em alguns casos até absurdos, escondendo os bens, como no caso da fraude à execução. Temos aqui um ponto importante, quando é penhorado determinado bem. Uma vez penhorado determinado bem e que aquele executado ou um terceiro responsável por aquele processo não querem perder o bem, seja por uma adjudicação do exequente, seja por uma alienação, se ele não quiser perder aquele bem, ele tem a possibilidade de remir, de pagar e continuar com o bem. A nossa ressalva aqui é de que a remissão não é do valor exclusivo do bem, quando o executado o faz. A remissão é do valor integral da execução. Lá no Código 73, existia essa possibilidade de remir exclusivamente só o bem quando o executado o faz. Aqui não. O CPC de 2015 previu que, caso queira ficar com aquele bem e queira retirar aquela penhora ali exercida no bem, o executado terá que arcar com o valor integral da execução. A ressalva está quando aquele bem é de terceiro, é de um outro proprietário e simplesmente foi dado como garantia. Nesse caso, aquele terceiro proprietário, aquele terceiro interessado, terá a possibilidade de remir somente o valor do bem, que é o bem dado em garantia, não tem por que ele pagar mais do que o bem vale. Então, vamos pensar um pouquinho? Remissão, quando eu quero pagar por um determinado bem que foi penhorado para ficar com ele e que ele não seja levado ao exequente por adjudicação ou à venda por alienação ali, seja do exequente, seja alienação judicial. Se o executado faz, valor integral do débito. Se um terceiro proprietário, responsável por aquele bem, o faz, poderá remir exclusivamente o valor daquele bem. Vamos dar uma olhadinha na nossa última questão de concurso aqui. Munique, credora de Úrsula, da quantia de R$40 mil, decorrente de contrato de empréstimo particular assinado pelas partes e por 2 testemunhas. Vencido o prazo para pagamento e inadimplida a obrigação, Munique propõe ação de execução de quantia certa contra Úrsula, com o escopo de receber o seu crédito com juros e correção monetária. Vamos segurar um pouquinho aqui e vamos identificar algumas partes? Munique é credora, então ela é a minha exequente. Úrsula é a devedora, então ela é minha executada. A obrigação certa é de pagar quantia e está líquida no valor de R$40 mil, cumprindo com aquela exigibilidade do certo líquido e exigível, né?
a obrigação está vencida e é um contrato de mútuo, de empréstimo particular, firmado por duas testemunhas, título executivo extrajudicial listado lá no 784, inciso 3º. Vencido o prazo inadimplida, exigível a minha obrigação, então, Monique então propõe a nossa ação de execução. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de letra A, 10% a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo de 5 dias. Olha que interessante. Lá no cumprimento de sentença, o 523, parágrafo 1º, me falava, não cumprida a obrigação espontaneamente, nosso prazo lá era maior, de 15 dias, como regra, né? A nossa exceção é a cumprimento de pagar quantia certa, se tratando de prestação alimentícia, que o prazo reduz somente para 3. Aqui o nosso prazo já é reduzido para 3, então tá bonitinho ali. O erro está nos 5 dias do final, é isso que invalida essa primeira alternativa. Aqui nós também temos uma coisa super interessante que chamamos de sanção premial. O que é isso? Ao receber aquela minha petição inicial e admitir, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade, o juiz já estipula honorários advocatícios no valor de 10%. Uma vez que esses honorários, que isso foi pago durante o período dos 3 dias, esses honorários são reduzidos à metade, cobrando-se tão somente 5%. Por isso que o nome é sanção premial. Se pagar no prazo previsto, ele ganha um prêmio da redução dos honorários advocatícios. Mas, professor, mesmo pagando no prazo de 3 dias, são devidos honorários? Claro que são, gente. Pensa que teve-se todo o trabalho de fazer a petição inicial, ajuizar esse processo, buscar o executado ali, a citação do executado. Então, são devidos honorários também, só é reduzido esse valor dos honorários. Letra B, 20% a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 5 dias. Duas coisas erradas ali. Primeiro, 20%. Na verdade, são 10%, e segundo, o prazo que não é de 5 dias, o prazo é de 3 dias. Letra C, 20% a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias. Olha, outra pegadinha, não é 20, né, gente? Pode até chegar a 20. Nós vamos ver que quando a gente for ver as defesas do executado, no caso de oposição de embargos à execução, ou no caso de não ter esses embargos, mas a execução ser uma execução elaborada, de um trabalho mais refinado, de um trabalho maior do executado, o juiz poderá aumentar esses honorários de 10% a 20%. Os embargos do executado sendo julgados ali, então, improcedentes, aumenta-se de 10% para 20%. Mas aqui não se fala nada dos embargos, então o 20% está errado. Eu tenho até a possibilidade de subir a 20%, mas não, de pronto seria 10%. E letra D, por exclusão é a nossa alternativa correta, 10% a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida em 3 dias. Alternativa correta, então. Olha que interessante. A minha obrigação de pagar quantia certa, ela me dá a possibilidade de, em 3 dias, receber esse valor. Enquanto num processo de conhecimento, num cumprimento de sentença, que eu necessite de um processo de conhecimento prévio, eu tenho 15 dias espontaneamente para pagar, e aqui eu tenho só 3, é bem mais rapidinho. Eu pulo toda a fase de conhecimento e vou partir direto aqui para a fase de execução, devendo ser pago em 3 dias. Se não for pago em 3 dias, os honorários ali integrais no valor de 10% e a possibilidade de eu me utilizar de todas as formas ali coercitivas ou expropriatórias previstas no meu código. Lembrando um pouquinho, dentro desse meu procedimento da quantia de pagar quantia certa,
da execução de título extra, eu tenho dois procedimentos menores, dois procedimentos previstos ali. O procedimento da prestação alimentícia, pagar a quantia certa decorrente de prestação alimentícia, e o procedimento contra a fazenda pública. O de prestar alimentos, ele tem a possibilidade, visto ali aqueles 3 últimos meses, se eu pegar os 3 últimos meses, eu poderei pedir aquela execução no rito da prisão civil do executado, aonde aquele devedor de alimentos poderá ser preso de 1 a 3 meses, arbitrado pelo juiz, a critério do juiz, sendo preso em regime fechado, só que não ficará junto com os demais presos, até porque não é uma infração penal, e simplesmente uma forma de coagir, uma forma mais expressiva, mais importante, restringindo a liberdade daquele executado, tendo em vista a importância da prestação da pensão alimentícia, da prestação alimentar ali, que é de suma importância. Outro procedimento que nós vimos é o de execução contra a fazenda pública. Aqui, a fazenda pública é a minha executada. Aqui, o erário público me deve uma obrigação. Nesse caso, eu ajuizarei ali a minha execução, o juiz recebe e determina a citação da fazenda pública. Essa citação poderá ser feita por carga, por remessa, até a gente tem visto agora por e-mail essa possibilidade, por meios eletrônicos, para a Fazenda Pública embargar a minha execução no prazo de 30 dias. Não é no prazo de 15 dias. Percebeu que eu não falei em pagar? Percebeu que eu não falei em prazo de pagamento? Por que eu não falei nesse prazo de pagamento? Porque a Fazenda Pública paga os seus débitos judiciais através de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme previsto no artigo 100 da Constituição da República. A Fazenda Pública não paga espontaneamente aquilo. E eu também não tenho a possibilidade, como regra, de penhorar bens públicos. Eles são abrangidos pela impenhorabilidade. São bens ali públicos e que não podem ser, como regra, penhorados. Tendo em vista isso, a Fazenda Pública, através dos seus procuradores, apresentam no prazo de 30 dias os embargos à execução. Uma vez que esses embargos são julgados improcedentes, eu já tenho a possibilidade de receber o meu débito, se até 60 salários mínimos, através do RPV, que sai rapidinho. O RPV nosso, no procedimento de RPV nosso do processo civil, eu recebo aquele valor em 60 dias. Fica a cargo ali do juiz expedir aquele valor, tá, de RPV, e em 60 dias eu recebo. Expedido bonitinho, 60 dias está no meu bolso. Já o precatório demora mais um pouquinho. Fica a cargo não do juiz da causa, mas sim do presidente do tribunal inscrever o meu crédito na lista de precatórios. Uma vez inscrito o meu crédito na lista de precatórios, eu recebo no próximo ano, os precatórios federais, eu recebo no próximo ano ou no ano seguinte, a depender da inscrição daquele valor na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eu voto normalmente ali no meio do ano. Maravilha? Vimos então quase todo o nosso processo de execução. Olha que bacana! Começamos com uma teoria geral, partimos ali então para um cumprimento de sentença, é um título diferente, o título veio de uma decisão judicial como regra, ressalvada ali a sentença arbitral, que a gente já fez as ponderações necessárias, e também vimos aqui a execução de título extrajudicial, fundada no 784, naquele rol que nós lemos de títulos executivos extrajudiciais. Vimos aqui as possibilidades de procedimentos distintos, onde eu tenho aquela primeira divisão grande, cumprimento de sentença, título judicial, execução de título extrajudicial. Elas abrem duas vertentes aqui. As obrigações de pagar quantia certa, onde eu subdivido um pouquinho menor em prestação alimentar e obrigação contra a fazenda pública, e aqui na execução as obrigações de fazer e não fazer,
e entregar coisa certa ou incerta. Lembrando que no cumprimento de sentença eu também tenho a possibilidade de encontrar ali todos esses procedimentos, ressalvado a obrigação de entregar coisa incerta, tendo em vista que a sentença prévia da fase de conhecimento já abarcou, já delimitou aquela obrigação ali de entregar bonitinha, sendo sempre certa. Nas próximas aulas, então, o que veremos? Aula 4, vamos falar sobre as defesas do executado. São várias defesas. No processo de cumprimento de sentença, eu tenho a impugnação ao cumprimento de sentença, com todo um trâmite um pouquinho diferente. Ela é proposta nos mesmos autos do meu cumprimento, como regra. Enquanto na execução de título extrajudicial, a minha defesa principal se chama embargos à execução. Esses embargos à execução são superatípicos, porque eu tenho um processo de conhecimento, que são os embargos, para me defender de um processo de execução. Esses embargos de execução são processos autônomos. Eu não tenho, então, apresentação nos mesmos autos da minha execução. Óbvio que o juiz é o competente para conhecer da execução. O juízo é prevento. Uma vez que esse juízo é prevento, cabe a ele, então, conhecer também dos meus embargos. A diferença é que, como eu falei para vocês, os embargos têm natureza jurídica de processo de conhecimento. Olha que coisa interessante. Passada a quarta aula, vamos à nossa última aula falar sobre os procedimentos de expropriação, os procedimentos em que tomamos as coisas do executado, em que pedimos ao juiz para que penhore, para que adjudique caso o exequente tenha interesse em ficar com aquele bem, as avaliações dos bens feitas comumente pelo oficial de justiça, e em caso de impossibilidade, a pedido de é requerido ali um perito para isso. E, por fim, as alienações. Essas alienações, elas podem ficar a cargo do próprio exequente ou ficar a cargo do Poder Judiciário nos leilões judiciais. Essa é a nossa última aula. Falaremos também da suspensão do processo de execução e da extinção do processo de execução. Te vejo, então, na nossa quarta aula. Até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.